Boa noite. Hoje vamos estudar nessa pregação o texto de Isaías 64, os versos 4 e 5. Então, por favor, abra a sua Bíblia. Vamos orar primeiro e depois vamos ao texto. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de te adorar, de louvar o teu nome, de te engrandecer, lendo e estudando a tua palavra. Agora peço a Deus por mim, pelos meus irmãos, por aqueles que estão escutando essa palavra, que o Senhor toque seus corações, que o teu Espírito Santo haja nas suas vidas, para que entendam as suas verdades, sejam desafiados, estimulados a uma vida sincera, de cristianismo, de vivência nesse mundo. Oro por aqueles que não te conhecem, que teu Espírito também haja, para que recebam a salvação, entendendo que o Senhor Jesus Cristo veio para lhes trazer a salvação. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente no texto, vamos fazer um apanhado bastante sucinto e rápido do contexto em que Isaías 64, versos 4 e 5 está contido. Ele, na verdade, podemos dizer assim, um eixo que gera duas rodas de engrenagens dentro desse parágrafo, que começa no capítulo 63, verso 15, e vai até o 64, ao verso 3, mostrando nessa primeira roda Deus na sua morada de glória. E depois do 66, verso 6 até o verso 12, mostra a nação de Judá, que é a casa terrena de Deus em pecado. Olhamos para isso e entendemos que é uma oração de Isaías, em nome de toda a nação. A petição do profeta é para que Javé, o Deus de Israel, intervenha no presente como fez no passado. Esse agir da multiforme sabedoria, misericórdia e graça de Deus, bem como a sua demonstração de Criador que sustenta todas as coisas. Muito forte isso, principalmente dentro desse aspecto aí do capítulo 63, verso 7 até 64, verso 12. O Sr. Carlos Oswaldo diz, a essa oração, Yahvé responde com duas linhas básicas da profecia: o juízo contra a maioria impenitente, cuja resposta a Deus era pior do que a dos pagãos no que diz respeito à fé, 65 versos 1 a 7, como também a libertação e a bênção para o remanescente fiel, 65 versos 8 até o verso 25. O texto que nós vamos trabalhar da nossa pregação é esse eixo do verso 4 até o verso 5, o ponto C. Lembrando que o verso 5 ele é bastante grande, com várias linhas. E claro, vamos dar um tempinho mais, vamos pensar mais dentro do verso 4. A razão por escolher somente esses dois versos é que esse conjunto de verdades na oração de Isaías inicia e termina com a mesma palavra, que é a palavra para a eternidade. Dependendo da versão que você está usando, você vai ver algo diferente. Por exemplo, antiguidade, nós vamos ver na atualizada. Tempos eternos na NVI. E a NVT, que ficou meio esquisito desde o começo do mundo. E termina com o verso 5C, seguindo também a atualizada eternidade, a NVI esquisito também, prosseguindo, e na NVT constantemente. Mas a palavra aí, você pode até grafar aí do lado da sua Bíblia, é realmente a ideia de eternidade. E podemos dizer que para esse bloco aí de 4 e 5C, nós podemos ter uma proposição, que é a seguinte: as intervenções de Deus demonstram o seu caráter e fornecem segurança ao que exercita pacientemente sua fé. Vemos dentro desse bloco aí 3 virtudes que Deus requer para abençoar. Ao longo da oração, nós vamos relembrar que Isaías vai trazer para nós os tremendos feitos de Deus. Dissemos que são as intervenções do poder e da glória. Ele relembra as bênçãos sobre o povo escolhido,
Também fala das suas punições e castigos por causa dos pecados e da quebra da aliança. São mensagens que declaram que Deus endureceu o coração do povo. E você vê isso bem em 63, verso 17, em que ele pergunta: por que, ó Senhor, nos faz errar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Ridderbus, um comentarista, ele diz: naturalmente a intenção não é culpar a Deus, mas apelar para a sua misericórdia. Um outro comentarista, o Motti, ele acrescenta: o coração estimulado à desobediência se endurece progressivamente em relação ao caminho e à vontade de Deus, até que chega o momento, conhecido apenas pelo Senhor, na verdade determinado por Ele de antemão. Esse é o ponto no qual não há volta. E vemos nesse sentido que a questão da nação de Israel ser levada para o cativeiro chegou exatamente neste ponto, que não há volta. Já está determinado por Deus. E Isaías profetiza essa verdade. A primeira virtude que nós vemos aí no verso 4 é a fé. E diz assim: porque Deus, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade. E aí então o Motti nos fala assim: nem a história, desde os tempos antigos, nem a revelação, aí pela palavra ouviu, ouvido, e tampouco a percepção, pela ideia do olho, trouxe à luz algum outro Deus. Não há outro Deus além de ti, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, como nós vemos o trabalho de Deus? E aí Isaías vai mencionando essas verdades, falando das intervenções históricas de Deus no passado. Isaías deseja sim que essas intervenções aconteçam novamente, agora no presente. O que ele está pensando é que se essas maravilhas do poder de Deus forem vistas agora pelo povo, tanto esse povo de Judá quanto as outras nações irão temer. Também há sim, dentro desse pedido pelas intervenções novamente, há o desejo da destruição dos inimigos do povo de Deus. E quando nós olhamos para essas intervenções de Deus, nós vamos ver o trabalho de Deus. Vamos lembrar que o Senhor Jesus disse que Deus trabalha. João 5,17. A isso também entendemos pela palavra de Deus. Deus não dorme, Deus não descansa. Seu trabalho pode ser compreendido pelo seu atributo da providência. E aí vamos nos valer do catecismo de Heidelberg. A pergunta 28 é a seguinte: para que serve saber da criação e da providência de Deus? Ao que ele mesmo responde: para que tenhamos paciência em toda a adversidade e mostremos gratidão em toda a prosperidade, e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma pode nos separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade de Deus não se pode agir nem se mover. Pegando o catecismo de Westminster, podemos resumi-lo, esses atos da providência, assim: preserva, governa, dirige, sustenta e coopera. A fé requerida por Deus tem fundamento no seu próprio caráter. E podemos pensar em 4 atributos que o verso 4 nos dá, e que eles são mencionados pelo profeta, na verdade, para fortalecer essa verdade central do verso, que é: Deus trabalha. O primeiro atributo que nós vamos ver é o da singularidade de Deus. Perceba que o alvo do verso é dar luz à verdade de que Deus trabalha para aqueles ou por aqueles que nele esperam. O profeta, entretanto, inicia destacando esses atributos de Deus, não nessas palavras que nós vamos colocar aqui, mas nós vemos essas verdades dos atributos de Deus.
nem ouvido escutou para perceber, nem olho viu um outro Deus que age da maneira como o Deus de Israel. A razão é porque não existe. Você não pode ver um Deus porque não existe um outro Deus. Deus é único. Deus está numa categoria de classificação que só Ele preenche. Só os requisitos dessa divindade são preenchidos pelo nosso Deus. Ele está sozinho. E a singularidade, agora mais no sentido da característica do nosso Deus, o Deus da Bíblia, é que Ele não pede para que as pessoas trabalhem para Ele. Ele trabalha pelo seu povo. Ele trabalha pela sua criação. E todo o serviço dos seus filhos depende do serviço de Deus. Mesmo nas obras que os filhos têm que fazer. Tudo vem dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Pense que essa singularidade do nosso Deus é uma declaração visível nesse versículo. Aí vamos então a juntar um outro texto de Isaías que nos ajuda mais a compreendermos o que Isaías está querendo colocar para nós aqui no capítulo 64. Voltando algumas páginas atrás, você pode abrir Isaías 46, versos de 1 a 4. E o que nós vamos ver nesses versículos? O profeta fazendo um contraste entre o Deus verdadeiro, Javé, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com os deuses babilônicos, Bel e Nebo. Eles eram chamados de deuses. Eram deuses da Babilônia e existiam muito mais deuses na Babilônia. Pensamos, quando os povos criam suas religiões, não são capazes de pensar que só Deus pode fazer tudo e todas as coisas. Por isso eles criam vários deuses, porque eles não conseguem ter um único Deus capaz de fazer tudo como o nosso Deus faz. Veja, Isaías nos ensina através de uma comparação e nos dá então uma resposta. Ele fala desses deuses babilônicos. E você pode substituir por qualquer Deus que existe em qualquer mitologia do mundo. E o contraste exatamente, qual é esse contraste no uso do eu por Deus? Acompanhe aí na sua Bíblia a minha fala de Isaías, agora 46, os versos 3 e 4. 7 destaques nós fazemos aqui. Eu carrego vocês desde o útero. Eu carrego nos meus braços desde o nascimento. Quando vier a velhice, eu te carregarei, porque sou o mesmo. Eu fiz vocês. Eu levarei vocês, eu vou carregar vocês, eu vou salvar vocês. E aí vem o desafio de Deus verdadeiro, do profeta aos deuses Bel e Nebo. O que vocês estão fazendo? Veja a ironia de Isaías. Você consegue ver o sorriso escondido de Deus nessas palavras? Entendida mais ou menos assim: Bel, Nebo, vocês estão fazendo o seu pessoal carregá-los em carrinhos. Vocês não conseguem andar, vocês não conseguem falar, vocês não conseguem ouvir. E assim dizemos todos os deuses do mundo, exceto o nosso Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, são um fardo e não um Deus que carrega os seus eleitos. Porque o caminho de salvação em todas as religiões tem a suficiência em que alguém possa fazer alguma coisa para obtê-la. A salvação dessas religiões é trabalhar para um Deus criado pelo homem. O cristianismo ensina e prega uma outra verdade. Temos um Deus que trabalha por nós. Aqui está a diferença. Era a diferença no Antigo Testamento, é a diferença no Novo Testamento, é a diferença na vida da igreja. Nenhuma religião, nem muçulmanos, nem hindus, nem budistas, nem o próprio judaísmo, ninguém tem um Deus como o nosso. Somente o cristianismo tem um Deus que envia o seu Filho ao mundo e diz: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Marcos 10, 45.
Jesus diz: eu vou dar a minha vida por você. Por quê? Porque você não pode fazer absolutamente nada para se salvar. Seu trabalho para mim, por conta de obter a salvação, não adianta nada. E Deus diz: eu fiz tudo, eu faço tudo. Ele é o único, porque é isso que o versículo está dizendo. Ninguém ouviu ou percebeu pelo ouvido. Ninguém viu um Deus, além do Deus que trabalha por eles, ou por nós que esperamos nele. De maneira tão límpida e tão cristalina, não há outro Deus que faça isso. Ponto final. Jesus é a prova disso. Mais vividamente, mais poderosamente, Jesus é a demonstração de que Deus e seu Pai trabalham por você. Que Deus faz o tipo de trabalho que você nunca poderia fazer e que tão desesperadamente não só você, mas toda a raça humana necessita, mas não pode fazer. Receber o perdão dos pecados, a expiação dos pecados, a salvação. E como diz o pastor Josué Rodrigues na sua música: é meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Uma música que retrata muito bem essas verdades do que nós estamos falando. Deus diz: tudo que você precisa fazer é confiar em mim. Você vai confiar em Deus? Você me terá como seu Deus, ou você vai insistir em trabalhar e ser alguém longe de Deus, fora dos caminhos de Deus, ou meramente como um religioso? Só podemos concluir: não existe outro Deus como o Deus da Bíblia. O segundo atributo é o da peculiaridade de Deus. Pensemos na grandeza, na majestade, na glória. Não é exaltada pelos seus trabalhadores reunidos para trabalhar por Deus, mas a sua magnificência é ampliada no trabalho de Deus para com o seu povo. Isso caracteriza Deus e o diferencia de qualquer Deus pagão. O Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Você percebe o que Deus está dizendo através do salmista? É você que tem as necessidades. Deus não precisa de ajuda. Você o chama, você ora quando precisa de ajuda. Deus responde com as suas maravilhas. Então você passa o resto da sua vida o glorificando e o fará eternamente. Esta é a proposta de Deus. Ele trabalha para você e você o glorifica. Você recebe a alegria da ajuda, do benefício, e ele recebe o crédito, ele recebe a glória. Você quer entrar neste acordo com Deus? O nosso trabalho não é chave nessa questão toda, da nossa própria existência, da salvação principalmente. O trabalho de Deus é a chave. E a verdade que eu quero que continue ecoando dias, meses e anos no ouvido de cada um de nós é: Deus trabalha para aqueles que esperam por Ele. Deus decisivamente trabalha para aqueles que esperam nele. O terceiro atributo que nós vemos aqui no verso 4 é a da competência de Deus. Quem gosta de um serviço ruim e mal feito? Quem faz assim, chama alguém e gosta de um trabalho ruim, demonstra que é incompetente. E quem age dessa maneira é também um trabalhador incompetente. E quem gosta de alguém incompetente? Quem chama alguém com essa classificação? Podemos pensar que existem empregados que agem com competência, não importando o mau diretor, o mau chefe, o mau dono do local ou até da repartição
do cargo que ocupa ou por um salário ruim. Por que eles agem com competência? Porque eles têm um zelo pelo nome deles, pela profissão deles. Por isso eles fazem o melhor. O nosso Deus não é incompetente. A competência do nosso Deus firma-se no fato de que Deus é um Deus zeloso. Deus zela pelo seu nome, pela sua palavra. Pensemos um pouco nisso. Olhe a criação ao seu redor. Olhe para o seu próprio corpo. Tudo isso revela a competência de Deus. Apesar do pecado ter afetado muitas coisas na genética das plantas, dos animais, dos seres humanos, conseguimos ver a complexidade de tantas coisas criadas. Mesmo a natureza que geme por causa da malignidade do pecado, tem na providência de Deus sua competência para guardá-la e usar essa criação para a glória dele. Deus é infinitamente capaz. Todo o trabalho que Deus faz é perfeito. Ele é Deus. Competência absoluta somente na pessoa de Deus. E isso o distingue enormemente, infinitamente dos deuses pagãos. Inclusive dos demônios que estão por trás de muitos desses deuses, que podem fazer coisas. Isaías já falou disso e pregamos algumas semanas atrás no capítulo 40. Volte, releia o capítulo 40, tire as suas próprias conclusões sobre a competência de Deus vista em toda a criação. Vamos trazer esse atributo de Deus para esse foco no verso. Deus trabalha por você que espera nele. Deus é competente para ouvir as suas orações, para fazer o que parece ser impossível aos olhos humanos, ao poder humano. Deus pode fazer, se isso for a vontade dele. Deus é competente para nos guardar. Jesus falou isso em João 10, 28 e 29. Judas 24 também fala do poder da competência para Deus nos guardar. Não cremos na perda de salvação. Sem dúvida, Deus requer e quer que os crentes vivam nos caminhos do Senhor Jesus, andem nos mandamentos do Senhor e não em pecado. Aí também pensamos que o nosso Deus é competente na sua capacidade de disciplinar filhos desobedientes. Por quê? Porque na competência de Deus, Deus quer realmente conduzir os seus filhos para serem apresentados sem mancha e nem mácula diante do Senhor Jesus Cristo. Deus é competente e nos dará uma nova morada, a nova Jerusalém. O trabalho de Deus é feito para quem espera nele. Esperar é exercitar a fé. Esperar em Deus é ter realmente uma fé paciente e confiante. Por quê? Porque a fé que a Bíblia nos dá, que o Espírito Santo nos coloca no coração, não é cega. A fé não vai adiante de Deus, pelo contrário, confia e espera pela intervenção de Deus. Sem dúvida, a fé não é dizer como um pastor, anos atrás, no encontro, na minha época ainda de adolescente, no encontro de líderes para a mocidade, ele disse assim: minha fé é firme em Deus, ao ponto de que eu não preciso vacinar os meus filhos. Será que isso é fé? Admirável ele crer em Deus assim, mas não é realista. Por quê? Porque nós vivemos num mundo estragado pelo pecado. A minha confiança está em Deus, que vai usar vacinas, que vai usar remédios, que vai trabalhar aquelas pessoas que têm essa capacidade, o estudo, as habilidades médicas para me orientar, para fazer os diagnósticos corretos. Minha fé me leva primeiro a orar e a depender de Deus e colocar esses outros elementos que são humanos nas mãos de Deus, para que Ele use. Por quê? Porque pode ser a providência de Deus, na sua sabedoria, na sua graça, no seu amor, que uma doença me derrube, me atinja. E pela fé eu posso confiar em Deus. E pela fé eu entendo
e começam realmente a compreender que Deus planejou talvez uma doença. A fé me faz descansar na bondade e na graça de Deus quando a minha oração por restauração não acontece para mim, não acontece para alguém querido. A minha fé, ou a fé bíblica, me faz ver a mão de Deus em tudo. Mas eu sei que Deus é competente. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é misericordioso. Somos confrontados na leitura da Bíblia pelas inúmeras intervenções de Deus, as que Deus realizou. Isso fortalece a sua fé. Essas intervenções de poder e glória animam você a orar e a confiar em Deus. Elas impactam a sua vida em temor para não pecar. E dessa maneira, então, fugir de cair nas mãos de um Deus que se ira por causa da sua santidade, da sua justiça que foi ultrajada. Penso que os fiéis na época do profeta Isaías, lá em Jerusalém, as cidades ao redor, quando ouviram o profeta, assim pensaram. Milhares se mantiveram incrédulos e agressivos com o profeta. Deus requer uma fé confiante e não vacilante. Uma fé revestida pela paciência. E pensamos nisso porque o mover de Deus não se alinha com o que queremos na maioria das vezes. Os tempos podem ser diferentes. Por quê? Porque por trás, muitas vezes, tem um Deus que está trabalhando o nosso caráter, construindo o nosso caráter de dependência, nos aperfeiçoando a semelhança do caráter de Cristo. E Ele vai gastar o tempo necessário para nos transformar. Necessitamos dessa virtude da paciência nesse exercício da nossa fé e que seja uma fé que corresponda ao caráter de Deus. A segunda virtude, a da ética, capítulo 64, verso 5, a parte A. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Deus trabalha e se encontra com aquele indivíduo que tem prazer na justiça. A fé firme que vimos na pessoa que está aí sempre acompanhada desse proceder ético. Quem tem fé verdadeira, firme, tem um procedimento ético. Talvez seja possível ser ético, mas não ter uma fé inabalável ou firme. Um destaque é que não é simplesmente agir em conduta correta. Você consegue perceber que o profeta está dizendo: em alegria pratica a justiça. O mundo do profeta na época não é tão diferente do mundo que nós vivemos hoje. Talvez fosse pior, muito mais corrupto, muito mais mal do que o nosso. Andar de acordo com os mandamentos de Deus, os códigos da lei civil, nunca foi fácil e simples. Quanto mais fazer isso com alegria. Deus honra quando você, em meio às possibilidades de quebrar códigos de conduta, a sua própria ética, seja de trabalho, aos seus valores de compromisso, de fazer o errado, naquela ideia de todo mundo faz, mas você se mantém fiel, você não é todo mundo. Deus se move em sua direção. Deus trabalha por você. Não esqueça disso. Quando você recusa fazer o errado, pode custar o seu cargo, pode custar um emprego, custar um aumento, de repente custar um relacionamento de namoro. Não esqueça, faça o que é certo, o que é justo, haja com justiça, com alegria, com fé. Confie que Deus está trabalhando por você e que Ele vai trabalhar por você. Deus não lhe deixará desamparado. Ele vai honrar você. Talvez não no dia seguinte. Talvez algum tempo vai passar para que Deus esteja trabalhando o seu coração também. Mas Deus vai honrar. Deus não se esqueceu. Deus não se escondeu de você. A terceira virtude, nos versos 5
B em frente e C, nos fala da consagração. E aí ele diz, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Deus trabalha para aqueles que nos seus caminhos se lembram dele. Quando o profeta está falando aí dos caminhos nossos, podemos entender que ele está indicando a nossa vida, família, casamento, emprego, negócios, doenças, namoro, estudo, diversão e lazer. Você já se tocou de que muitas vezes você faz coisas nesses caminhos por sua conta e risco? A rotina, que é boa, acaba se tornando um vício que nos habitua a andar, a fazer, a negociar baseado em mim. Minha capacidade, minhas habilidades, meus estudos, minha inteligência, minhas competências, eu acho que sou. Quando é assim, normalmente Deus não é lembrado. Só será quando o negócio der errado. Aí nós apelamos. Estou usando o termo consagração para trazer aos nossos ouvidos e coração o pensamento de colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar em tudo. Consagração é ter realmente o princípio de cultivar a presença de Deus em cada situação. Consagração é um preceito de que Deus é quem tem a resposta certa e que devo consultá-lo antes e sempre. Concluindo a nossa mensagem, podemos pensar, eu quero citar uma frase do livro Como as Pessoas Mudam. Deus quer que sejamos uma comunidade de alegria, mas Ele está disposto a comprometer a nossa felicidade temporal para aumentar a nossa semelhança a Cristo. Entendemos isso, desse Deus que é único, desse Deus que é competente e que age de uma maneira peculiar, porque Ele trabalha por você. E aí, a frase é importante. Deus quer que nós sejamos, sim, um povo de alegria. Mas, às vezes, Deus pode comprometer situações nossas de felicidade momentânea. Porque Ele está trabalhando o nosso caráter. Às vezes, Ele tem que sacrificar coisas na nossa vida para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que as virtudes do Senhor Jesus, o fruto do Espírito, apareçam na nossa vida. Você e eu somos chamados a ter fé no Deus único, que intervém na história, tanto a história geral como a individual, a particular. Ele requer de nós uma fé confiante e perseverante, de estarmos realmente entendendo que Deus trabalha no tempo dele, Deus trabalha o tempo todo e que Deus sabe o futuro. Agora, será que nós respondemos com os requisitos que Deus estabelece para trabalhar a nosso favor? Você já parou para pensar? Fé, ética, agir com justiça, pensar realmente nesses valores de Deus, confiar nele. Esperamos em Deus ou agimos por impulsividade de nós mesmos? Cremos no poder, na competência, na sabedoria de Deus? Por isso nós oramos antes de qualquer empreitada. Temos o compromisso de agir, de fazer as coisas com alegria, principalmente sobre a ótica da justiça, aquilo que é certo e é legal. Se não vivermos e não nos portarmos assim, então não veremos o trabalho de Deus a nosso favor para nos abençoar. Deus trabalhará nos abençoando mesmo quando nós enfrentamos calamidades, quando enfrentamos problemas. Deus não dorme, Deus não se esconde daqueles que se agradam dele, daqueles que vivem vidas consagradas. E termino com uma palavra do John Piper. Eu creio que isso realmente é um diferencial dentro do cristianismo, que ele de uma maneira precisa e preciosa nos diz: uma luta constante contra o orgulho para descansar em Deus. O cristianismo é uma luta constante
contra o orgulho para descansar em Deus. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque podemos ver a tua mão em tantas coisas. Obrigado a Deus porque essa palavra nos diz que o Senhor trabalha por nós. Para nós que confiamos no Senhor, para nós que esperamos no Senhor. Ó Deus, é tão difícil para nós confiarmos dessa maneira no Senhor e esperarmos no Senhor. Nós somos impulsivos, nós somos teimosos, nós queremos as coisas da nossa maneira. Por isso, ó Deus, oro por mim, oro por meus irmãos, para que nós aprendamos essa verdade, de que o Senhor trabalha por nós, de que precisamos sim, Deus, crer no Senhor, temos uma fé firme nas tuas promessas, no teu caráter, na tua pessoa, naquilo que o Senhor é. Ajuda-nos a vivermos de uma maneira ética nesse mundo, a praticarmos realmente aquilo que é justo diante do Senhor e diante dos homens. Que o Senhor também nos ajude a vivermos uma vida consagrada, para que dessa maneira o Senhor realmente tenha alegria em nós, tenha prazer em nós e trabalhe por nós. É o que nós queremos, o que nós pedimos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Oh Senhor, descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.